Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Igreja Açores deste domingo, 22 de janeiro. Nesta edição vamos estar à conversa com Pedro Vaz Pato, o juiz e também vogal da Comissão Nacional Justiça e Paz. Dois valores que, juntando à Igreja no Mundo, estão no centro desta conversa. Mas, por agora, a informação da Diocese Açoriana. O clero das Ilhas Terceira, São Miguel e Graciosa reúnem na próxima semana em retiro espiritual. O retiro do clero acontece anualmente, este ano pela primeira vez sob orientação do Bispo Dom João Lavrador. A única novidade que o retiro possa ter é que vai ser orientado precisamente pelo Bispo Diocesano. Portanto, é a primeira hora em que eu estou e eu gostaria portanto, também junto com os padres, de fazermos a reflexão, a meditação e o tempo de oração próprio do retiro, e que eu procurarei andar à volta de dois objetivos. Um primeiro, e que se entrecruzam, que é o sacerdote enquanto configurado a Jesus Cristo. Portanto, ele, a sua pessoa, está realmente entregue totalmente a Jesus Cristo e procura ser uma oferta permanente em pessoa e testemunha de Jesus Cristo. E, por outro lado, também, servidor do Evangelho, porque a partir do concílio a grande orientação que é dada para a Igreja é que todos aqueles que fazem parte da mesma Igreja, e o sacerdote tem aqui um papel primordial nas comunidades cristãs, é que seja verdadeiramente aquele que serve o Evangelho. O retiro anual é repartido em 3 turnos e em 4 sessões. 2 agora proximamente, portanto uma próxima semana e uma outra logo a seguir, um localizado aqui em Angra e outro localizado outro turno localizado em Ponta Delgada, e depois ainda haverá um outro turno que será localizado no Pico na semana a seguir à Páscoa. Mas isto já é habitual, os padres já estão habituados realmente a esta divisão destes 3 turnos. Cerca de meia centena de sacerdotes juntam-se durante a próxima semana no Seminário Episcopal de Angra. Com um clero jovem, a Diocese de Angra segue uma tendência de renovação da Igreja no mundo atual. Desde o concílio, depois com todo aquilo que foi o manancial e a riqueza de documentos da Igreja, de uma maneira muito particular a história da Abel Vobis de João Paulo II, depois passando para o Papa Francisco, na sua testemunha, a sua forma de interpelar, sobretudo os sacerdotes. Portanto, tudo isso faz parte desta novidade e desta relação que nós somos chamados a ter com a Igreja e, naturalmente, estar a par com aquilo que deve ser uma espiritualidade do presbítero em ordem ao mundo onde nós vivemos. Acresce ainda que temos tido, periodicamente, simpósios do clero a nível nacional, onde normalmente se refere sempre a esta dupla realidade. Sacerdotes configurados a Cristo e, ao mesmo tempo, para o tempo de hoje, portanto, em ordem à evangelização do mundo de hoje. Portanto, nós ficamos aqui nesta mesma interpelação que a Igreja sente, que vem a partir do Espírito e que sente que deve ser dócil àquilo que o Senhor realmente lhe pede nesta hora. Não é? O segundo turno do retiro acontece em São Miguel, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, no Centro Pastoral Pio XII. O grupo de jovens da Conceição organizou uma vigília pela unidade dos cristãos na passada sexta-feira. O recente grupo de jovens começou o ano com um novo entusiasmo. O também jovem padre Pedro Lima aliou-se a esta iniciativa. O grupo de jovens Nossa Senhora da Conceição, que o ano passado existiu, mas depois de que um bocadinho, eles perderam algum entusiasmo, outros saíram. Nós este ano começámos com algumas atividades. E daquilo que os jovens queriam fazer era vigílias, encontrar-se com Deus de uma forma diferente daquilo que é a oração comum, a oração mais tradicional. E então, já que estamos durante estes dias que a Igreja nos convida, desde o dia 18 até o dia 25 de janeiro, a rezar pela unidade dos cristãos, surgiu a ideia de fazer uma vigília pela unidade da Igreja. Nós sabemos que vivemos numa sociedade muito individualista, cada um para si, então por que não rezar pela unidade da Igreja? Há um grande apelo do Papa João XXIII, que é: procuremos o que nos une e não o que nos separa.
Nós temos tantas coisas que nos separa, até as nossas qualidades, os nossos carismas, muito diferentes uns dos outros. Mas também temos coisas que nos unem, a mesma fé, as mesmas ideias, às vezes as mesmas convicções. Então apelarmos para esta unidade. Carmen Gonçalves é psicóloga e uma das coordenadoras do conjunto. Assume a dificuldade de atrair jovens para o grupo. Temos jovens na paróquia Nossa Senhora da Conceição, mas são jovens, também temos muitos grupos na cidade e também tem muitas atividades extracurriculares, o que faz com que eles também estejam cheios e que o tempo seja menor para o grupo. A Igreja Nossa Senhora da Conceição tem muitas atividades e tem a catequese, tem os escuteiros, tem grupo de jovens e então fica um bocadinho... Também o nosso grupo neste momento tem 15 elementos, claro que temos sempre a disponibilidade para aceitar e com muito gosto outros jovens, mas temos alguma dificuldade em chegar até eles. A gente tenta criar atividades dinâmicas e que vão ao encontro dos interesses dos jovens na nossa sociedade, temas atuais. E neste momento os jovens que temos no grupo têm todos temos um de 17 e o resto é maior de idade, portanto temos entre os 18 e os 24 anos. O grupo de 15 jovens juntou-se pelas 20 horas de sexta-feira na Ermida de Nossa Senhora da Boa Viagem para um encontro mais intimista e familiar, uma vez que o Santuário de Nossa Senhora da Conceição seria um cenário de proporções desajustadas. Para além do padre Pedro Lima, também o padre Cipriano Pacheco orientou o encontro juvenil. As Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde do Espírito Santo, na Ilha Terceira, celebram 50 anos. As comemorações arrancaram com uma sessão solene na passada sexta-feira. Ao Rádio Clube de Angra, o diretor-gerente João Muniz adiantou os nomes presentes na mesa da sessão solene. Acima de tudo, pretendemos reviver aqui os nossos momentos ao longo dos 50 anos. Portanto, temos aqui uma mesa solene composta por vários elementos aqui da nossa sociedade, desde a Secretaria Regional de Saúde, a Secretaria Regional de Solidariedade Social, temos as duas câmaras municipais muito bem representadas aqui da nossa ilha, temos o hospital também como grande parceiro aqui desta casa. Portanto, somos representantes da nossa mesa solene. Para além disto, também temos cá a presidência da Congregação de Irmãs Hospitaleiros. Para além disso, uma retrospectiva histórica apresentada pela doutora Margarida Muniz, um balanço dos 50 anos, quer ao nível de história, quer ao nível fotográfico também, representando aqui alguns marcos daquilo que foi acontecendo ao longo destes 50 anos. E, por fim, homenagear primeiro o diretor clínico que a Casa de Saúde teve, que foi o Dr. Hélio Flores Brasil, a título póstumo. Construindo história em saúde mental desde 1967 é o mote de um ano de celebrações de 50 anos, cujo período mais crítico foi o sismo de 1980. Acima de tudo, é um balanço para nós de extremo orgulho, por uma razão muito simples. Nós, ao longo desses últimos 50 anos, vivemos imensas dificuldades. O nosso sismo de 1980, que destruiu quase a sua totalidade a casa, no qual os nossos utentes, na altura, ficaram hospedadas em contentores e, de uma forma paulatinamente, portanto, a casa foi-se renovando, foi-se construindo, foi-se expandindo e, ao longo dos anos, temos vindo a paulatinamente aumentar a capacidade assistencial. Inicialmente, quando a casa iniciou com 80 lugares e, neste momento, estamos com 160 lugares. Lugares duplicados, mas ainda assim estão todas as camas ocupadas. A sessão solene inaugurou uma série de eventos a decorrer neste 2017. Nós temos sensivelmente as datas para nós marcantes. Nós vamos comemorar o Dia Mundial do Doente, no dia 10 de fevereiro. Também vamos comemorar, por ser o público-alvo feminino, o Dia da Mulher, que coincide também com os nossos fundadores, portanto, o Dia de São João de Deus. Temos o Dia do Pai, também vamos promover aqui e acima de tudo, comemorar o Dia Mundial da Saúde, também no dia 7 de Abril. Temos o dia 24 de Abril como o Dia de São Bento Ménio, o nosso fundador.
aqui umas comemorações alusivas aqui a este tema também. Vamos comemorar o Espírito Santo, com uma semana de Espírito Santo toda ela alusiva ao tema. Vamos também novamente elaborar uma marcha de São João. Acima de tudo, depois temos aqui mais 2 grandes eventos. Um deles, temos uma feira de saúde mental, no qual nós pretendemos, em setembro, efetuar aqui um combate ao estigma da saúde mental junto da sociedade. Portanto, vamos tentar trabalhar aqui com as escolas do primeiro ciclo. E, no final, em outubro, estamos a preparar um 5º simpósio científico, convidando aqui alguns médicos psiquiatras de grande nome a nível nacional. Um ano recheado de datas marcantes para a instituição que tem como missiva prestar cuidados diferenciados e humanizados em saúde. Acontece amanhã, segunda-feira, uma conferência intitulada O Amor no Matrimónio, uma organização da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Matriz da Ribeira Grande. O presidente da mesa da Confraria adianta que esta é uma das muitas iniciativas organizadas pela Confraria com mais de 450 anos. Essa nova mesa tomou posse em junho de 2015. E, portanto, tem vindo desde aí a elaborar alguns programas e fazer algumas conferências enquadradas sempre nas notas pastorais que o nosso bispo aqui da nossa diocese traça como objetivo, de alguma forma, levar a efeito. E, portanto, já o ano passado fizemos várias conferências, uma sobre a família e outras sobre outros temas. Este ano, de acordo com a Carta Pastoral, pensamos desenvolver esse trabalho numa perspectiva de evangelização e tendo em conta também a própria importância que tem a família cada vez mais na sociedade e na formação dos jovens e dos novos casais. Como oradora da palestra, a escolha recai sobre o nome da socióloga Piedade Lalanda, por vários motivos. Porque as outras foram sempre preferidas por sacerdotes e julgo que também os leigos têm que ter um papel importante. E julgo que a doutora Piedade Lalanda tem essa formação, essa capacidade, e para além de ser uma cristã e de uma família que é própria, de alguma forma estive sempre ligado em outros movimentos de igreja e, portanto, a razão é essa, porque achamos que é uma leiga com a formação adequada para dar esse tema. Dar voz aos leigos e, especificamente, às mulheres, também a propósito desta confraria. Eu já estava na confraria e na mesa da confraria há muitos anos, desde muito jovem. Mas agora, ao ficar em provedor, coloquei 3 senhoras e 3 homens. É a única confraria que tem senhoras na mesa. A palestra O Amor no Matrimónio é aberta à comunidade, tem por base a exortação apostólica Alegria no Amor, do Papa Francisco, e terá lugar no Teatro Ribeira Grandense, amanhã pelas 20h30. É nosso convidado do Igreja Açores desta semana, Pedro Vaz Pato, licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, já foi também juiz em várias comarcas do país, é juiz docente e vogal da Comissão Nacional Justiça e Paz desde 2003 e é nesta condição que é nosso convidado desta semana. Ele foi orador de uma conferência em Ponta Delgada na passada quinta-feira. O que é que preparou para apresentar aos açorianos, Pedro? Bom, o título da minha conferência foi O que nos diz hoje a doutrina social da Igreja. O que eu procurei dizer foi aquilo que nós da doutrina social da Igreja podemos escolher como luz para nos iluminar em relação a muitas questões da atualidade. É verdade que a doutrina social da Igreja não nos dá propriamente soluções acabadas, não é um programa de governo, mas também não são princípios vagos, inconsistentes, que não tenham implicações. Portanto, pensar um pouco nessas implicações, enfim, na minha visão pessoal, nas implicações da doutrina social da Igreja para várias questões que marcam a atualidade, questões relativas à dignidade da pessoa humana, questões da bioética, questões económicas, o sentido do trabalho, a questão do destino universal dos bens, como se articula com a propriedade privada, o princípio do bem comum, o princípio
da solidariedade, a subsidiariedade. Enfim, são estes princípios da doutrina social da Igreja que nos servem de luz para encarar algumas destas questões que marcam a atualidade. Pedro Vaz Pato, vivemos tempos muito difíceis em que se erguem barreiras, infelizmente, muros, ódios. Como é que a Igreja pode ser uma palavra ouvida no meio de tanta agressividade? Bom, o Papa Francisco tem salientado com muita frequência, com muita insistência, a importância de construir pontes e não erguer muros. E é sobretudo esta mentalidade que afasta os medos, o medo do outro, o medo de quem é diferente, e nos propõe colher aquilo que no outro pode haver de positivo, aquilo que podemos aprender do outro. Isto é um desafio para a atual situação da Europa, que está a braços com o acolhimento, a questão do acolhimento dos refugiados. É um desafio para a coerência do projeto europeu. Se o projeto europeu, o projeto da Unidade Europeia se baseia em valores de respeito pelos direitos humanos, que no fundo têm a ver com as raízes cristãs da Europa. As raízes cristãs da Europa são isso, não é uma questão identitária que nos afasta dos outros, que nos demarca dos outros que não são cristãos. Não, ser fiel às raízes cristãs da Europa é ser fiel à mensagem do Evangelho, que nos leva a acolher o estrangeiro, a acolher estes refugiados que estão em situação de perigo de vida. No fundo é isso que está em causa quando estamos perante verdadeiros refugiados. Portanto, são pessoas que não vêm só à procura de uma vida melhor, vêm à procura da vida, de salvaguardar a sua vida. E, portanto, é esta mensagem que pode ser uma mensagem contra a corrente, mas, num certo sentido, também não são só os cristãos que são sensíveis a estes valores de respeito pelos direitos humanos, de respeito pela vida, e é esta mensagem que o Papa Francisco tem proclamado com insistência e que cada um de nós deve seguir nessa linha. Penso que nós, como Comissão de Justiça e Paz, devemos ser eco dessa voz do Papa, neste aspecto, como noutros, e é isto que é a nossa missão, entre outras. Como é que é um ano de trabalho da Comissão Nacional de Justiça e Paz, de uma forma sucinta? Na prática, como é que chegam até às pessoas? Bom, nós somos um grupo de 10 pessoas, temos várias profissões, quase todos trabalhamos, portanto não nos dedicamos só a este trabalho da Comissão Nacional de Justiça e Paz. A nossa missão não é tanto como há outros organismos da Igreja que têm uma ação muito concreta de construção da paz, de ações de solidariedade social. A nossa missão é sobretudo no plano da formação da opinião, da formação da mentalidade. Aquilo que há pouco eu dizia em relação a esta mentalidade de abertura ao outro, de construção de pontos, nesta perspectiva do diálogo e da abertura no plano das mentalidades. Portanto, é este esforço de formação da opinião que é o essencial da nossa missão, e por isso procuramos tomar posição quando entendemos que isso é oportuno, sobre questões de atualidade. Recentemente procuramos dar eco à mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, e temos também uma coordenação com as Comissões de Justiça e Paz europeias, que têm ações concertadas todos os anos. A última do ano passado dizia respeito ao tema das desigualdades crescentes e tributação justa, como uma forma de atenuar essas desigualdades crescentes que são injustas. Portanto, temos esta ação concertada, esta coordenação com outras Comissões de Justiça e Paz europeias, e procuramos também ter ações desse tipo e ter alguma ligação com comissões diocesanas de Justiça e Paz, onde elas existem.
Bom, voltando à questão dos refugiados, e sendo nós, Portugal, e desde o início que se assumiu, o país assumiu-se como um país de acolhimento, a verdade é que não tem chegado muitos refugiados, apesar de sermos bombardeados com notícias sobre catástrofes, digamos assim, humanas e de mortes em alto mar. Também os Açores se disponibilizaram no primeiro momento para acolher refugiados. A verdade é que ainda não chegou nenhum. Estamos perante um problema de comunicação. O que é que pode explicar esta não vinda de todo para os Açores e a vinda de poucos para Portugal continental? Pois eu sinceramente não lhe posso responder, não estou a par desses motivos. Também tenho alguma perplexidade, essa mesma perplexidade que me está a transmitir também é minha. Eu não, em relação aos Açores, concretamente, não estou mesmo a par do motivo que possa estar por trás desta falta, desta ausência de refugiados até agora. Sei que no continente já têm chegado mais, enfim, já não são assim tão poucos como isso e espera-se que em breve venham mais. Aliás, recentemente até ouvi um apelo da plataforma de apoio aos refugiados no sentido de ser maior a disponibilidade das pessoas. Muitas se disponibilizaram, como pelos vistos também sucedeu aqui nos Açores, e algumas destas pessoas e instituições que se disponibilizaram para acolher refugiados também tiveram muito tempo à espera, e também até já sucederam que alguns dos refugiados foram acolhidos, depois deixaram o país, mas elas não desistiram, não é? Estas pessoas não desistiram e estão dispostas a acolher outros, enfim, porque estas pessoas não estão presas, não é? Não estão obrigadas a ficar cá em Portugal, mas isto não sucede com todas. Sucedeu em alguns casos, pessoas que depois quiseram juntar-se a familiares seus que estão noutros países, mas eu como lhe digo, também não sei qual o motivo, porque até agora foram poucos os refugiados acolhidos cá em Portugal. Já me falaram em dificuldades de ordem burocrática, também já me falaram em, enfim, falta de vontade política. Não sei sinceramente responder, mas também lhe devo dizer que tenho notícia de que em breve virão para o continente mais refugiados. Bom, vieram poucos, mas sempre vieram alguns. É possível fazer balanço deste ainda pequeno acolhimento? O preconceito em Portugal está a ser vencido ou ainda há um longo percurso a fazer? Bom, não, até agora isso salientou, e acho que muito bem, o novo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Esse preconceito ainda não se concretizou em movimentos políticos. Ele disse que nas eleições ainda não foi motivo para ganhar votos um discurso de ódio, de hostilidade em relação ao estrangeiro, e ainda bem que assim é. Acho que devemos enaltecer esse aspecto. Não há assim uma força política com expressão significativa que ganhe votos com base nesse tipo de discurso de rejeição e de hostilidade em relação aos refugiados ou aos imigrantes. Não há em Portugal, não é? Em Portugal, sim, mas noutros países da Europa isso é crescente, não é? Não podemos ignorar isso. A tal mentalidade de construção dos muros é cada vez mais forte. Eu há pouco falei da ação concertada das Comissões de Justiça e Paz Europeias. Num outro ano, essa ação dizia respeito ao perigo do chamado nacionalismo de exclusão, que se fazia sentir em muitos países, até onde não era tradição, como nos países escandinavos. Mas eu dizia, portanto, em Portugal isso ainda não tem essa expressão política, mas o que não significa que não exista na população, não é? Em relação, já se publicaram algumas sondagens e havia uma percentagem significativa de pessoas que
que rejeitavam o acolhimento dos refugiados. Talvez por não estarem suficientemente esclarecidas. E acho que, voltando à primeira questão que me colocou do nosso papel como Comissão Nacional de Justiça e Paz e esta questão da formação e do esclarecimento das pessoas, acho que é importante, a comunicação social aqui tem um papel importante, vencer, portanto, esses preconceitos, a ideia de que os refugiados estão associados ao terrorismo, que o Islão é equivalente a terrorismo, que é bom ter presente que a maior parte destas pessoas, destes refugiados, fogem de situações de extremismo religioso, quer dizer, não confundi-los com o extremismo religioso é injusto, porque eles são vítimas desse extremismo e fogem desse extremismo. Depois também a ideia de que venham retirar apoios que são necessários para portugueses, que também sofrem e que sofrem a pobreza, etc. Também isso foi claro desde os primeiros momentos da plataforma de apoio aos refugiados, as instituições que fazem parte desta plataforma quiseram deixar claro que não vão diminuir os seus esforços e os seus trabalhos em relação àquilo que fazem já de apoio aos pobres portugueses que vivem em Portugal, não vão diminuir esses esforços para se dedicarem aos refugiados. Temos recursos e recursos humanos, disponibilidade, serve para todos, quer dizer, não se trata aqui de limitar a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa solicitude, reservá-la a uns ou a outros. Não devemos fazer distinções e temos capacidade para acolher uns e outros, uns não concorrem com outros, nem excluem os outros, não é? Portanto, esta atenção ao próximo, ao amor ao próximo, o amor cristão é um amor universal, que não faz este tipo de distinções. E, portanto, é esta formação de opinião que nos cabe fazer para vencer estes preconceitos. Pedro Vaz Pato, já temos um novo presidente na Casa Branca, polémico e bastante fechado a este acolhimento a refugiados. Recentemente criticou inclusivamente as políticas europeias de acolhimento. O que é que o mundo pode esperar desta nova presidência? Devo dizer que é com algum receio que eu ouço alguns destes discursos, destas tomadas de posição, recentemente esta crítica em relação à política do governo alemão, que, pelo contrário, o Papa Francisco elogiou no recente discurso ao corpo diplomático, elogiou a atitude não só dos governos, mas da sociedade civil, porque este acolhimento dos refugiados tem sido concretizado com muitas iniciativas da sociedade civil, onde tem um papel predominante cristãos de várias denominações. Na Alemanha, na Grécia, na Itália e na Suécia. Foram estes países que, se não me engano, enfim, se não esqueço nenhum, o Papa enalteceu esta atitude nesse discurso aos representantes do corpo diplomático. Mas dizia, portanto, é com algum receio que eu vejo enfim, esta predominância deste tipo de discurso. É evidente que o sistema norte-americano é feito de chamado freios e contrapesos, portanto há uma certa limitação, portanto há um certo equilíbrio entre vários poderes, legislativo, executivo, judicial, como noutros países, poderão de alguma maneira servir de travão em relação a algumas destas intenções que, enfim, há quem diga que são sobretudo retórica e depois na prática não será assim exatamente, até porque não tem grande viabilidade, enfim, construir um muro novo com o México, ainda por cima, pretender que seja o México a pagar é algo um pouco irrealista, pelo menos, e portanto, muito provavelmente não será assim exatamente. Mas também temos que ter presente que
o mundo é interdependente e não, para o próprio interesse dos Estados Unidos, não será propriamente interesse dos Estados Unidos fechar-se e rejeitar tudo o que seja, não só as pessoas, mas depois também a circulação de bens. Se entramos nesta escalada contrária à abertura dos mercados, à abertura da livre circulação de pessoas, se entramos numa espiral contrária, isto pode acabar por prejudicar todos, não só, enfim, não é só, pode num primeiro momento prejudicar a China, prejudicar a Europa, mas depois os reflexos podem também recair sobre o próprio interesse dos Estados Unidos. Portanto, isto para dizer como a questão da interdependência é também tem a ver também com um certo equilíbrio de interesses. É claro que não deve ser propriamente o ideal não é que seja essa motivação para mudar a mentalidade e para construir estes pontos. Deve ser uma razão ética mais do que propriamente uma razão de atenção aos interesses. Mas também esse aspecto pode de alguma maneira limitar, se as pessoas atuarem com alguma racionalidade, limitar o alcance desses discursos. Enfim, em conclusão, é com algum receio que eu vejo o predomínio deste nacionalismo de exclusão. Devemos estar atentos, enfim, sem alarmismos, não é? Como? Sem alarmismos para já. Sem alarmismos, porque temos que ver que há também reações a esse tipo de mentalidade. Enfim, os Estados Unidos têm muito poder, mas não dominam o mundo ainda, não é? O Papa Francisco lembra-nos também que vivemos numa terceira guerra mundial aos episódios, mas há o risco real dela se alargar e que papel está reservado aos cristãos? Pois, recentemente, eu há pouco também referi a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, onde se falava dessa realidade, enfim, essa expressão guerra mundial aos pedaços. São vários focos de conflito, cada um deles terá a sua explicação e o que verdadeiramente se verifica e que se pode concluir destas situações, por exemplo, a situação da Síria, mais completamente, é que a guerra não resolve os problemas, cria mais problemas, em geral, não é? E quase sempre são mais os problemas que cria do que aqueles que resolve. E vemos isso precisamente, enfim, entre outras situações nesta da Síria, que depois toda esta guerra, enfim, todas as consequências que trouxe do ponto de vista dos refugiados, a crise dos refugiados, e também a convivência entre as várias comunidades. Hoje é muito mais difícil pensar numa convivência harmoniosa entre as várias comunidades que compõem a Síria do que antes da guerra. Mas precisamente o papel que cabe aos cristãos, indo ao cerne da questão, é precisamente a criação desta mentalidade de diálogo. Nessa mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco fala na não violência como estilo de política, não violência ativa e criativa. Não violência não é apenas rejeitar, não é uma atitude apenas negativa, de não fazer nada, de passividade. Pelo contrário, é uma atitude ativa, construtiva, que exige coragem, que exige empenho. E nessa mensagem o Papa dá até exemplos históricos concretos de eficácia desta não violência ativa e criativa. E os exemplos de Gandhi, Martin Luther King, João Paulo II e outras pessoas e entidades na questão da queda do comunismo, são exemplos de políticas assentes num combate pela justiça de forma não violenta, porque é através da justiça que se constrói a paz. A obra da justiça é a paz. É
um lema clássico. E, portanto, o papel dos cristãos é este, criar esta mentalidade de diálogo que assente na justiça, que assente no respeito pelos direitos humanos. É isto também a missão da Comissão Nacional de Justiça e Paz, é a missão de todos os cristãos. Pedro Vaz Pato, como é que se explica que um mundo cada vez com mais leis, cada vez mais regrado, digamos assim, é cada vez mais um mundo injusto? Como é que acontece esta antítese? Pois, porque eu sou jurista, a minha profissão é precisamente essa, de lidar com as leis, mas tenho plena consciência também dos limites do direito, porque o direito não pode impor mentalidades, não é? E, portanto, a questão da educação, da formação da opinião, tem um papel muito importante, é um papel muito importante. O que não significa que as leis não sejam importantes. A consagração jurídica dos direitos, a atuação dos tribunais, são importantes para dar efetividade aos direitos. Se não existissem, seria muito mais grave. Mas, enfim, temos de ter esta consciência de que quer dizer, não podemos pensar que aquilo que, portanto, o respeito pelas leis não deve assentar essencialmente e fundamentalmente no receio da sanção, porque se fosse assim era preciso termos um polícia ao lado de cada pessoa e, portanto, deve haver uma motivação interior que leva as pessoas a respeitar as leis independentemente da sanção, porque compreendem aquilo que é a razão de ser, aquilo que são os valores que estão por detrás das leis. Pronto, é isso em relação aos deveres fiscais, por exemplo, em relação aos deveres laborais, também muitas vezes são consagrados os direitos dos trabalhadores nas leis e eles não são respeitados, e as pessoas até já aceitam isso como normal, como aceitam como normal a evasão fiscal e não têm esta noção de que dessa forma se está a prejudicar o bem comum, se está a prejudicar a construção da justiça. Portanto, são estes dois aspectos que devem estar presentes. As leis são importantes, mas mais do que isso é a consciência cívica, a consciência do bem comum, e aqui a doutrina social da Igreja tem este aspecto importante que é de trabalhar na formação das mentalidades, que é sempre o substrato essencial à construção da justiça e que também dá efetividade às leis. E o ser humano tem cada vez mais esta sede vai alimentando esta sede de quebrar regras? Isso pode acontecer por vários motivos. Um deles pode ser esse, não é? De não ter a consciência clara daquilo que está por trás das normas. Outras vezes é uma mentalidade que acentua os direitos esquecendo os deveres, quando não existem direitos sem deveres. É claro que só se podem respeitar, só se pode pensar que se respeitem os direitos quando temos a consciência também do dever para com os outros. Portanto, esta articulação entre direitos e deveres que a doutrina social da Igreja acentua sempre, não é? Quando se fala em direitos humanos, não deixa de se esquecer, não deixa de estar presente a noção da importância dos deveres. Esta articulação e este equilíbrio entre direitos e deveres é algo que tem sido muito esquecido. Portanto, uma mentalidade que vai crescendo no sentido da hipervalorização do indivíduo. Isso nota-se em muitos aspectos, até como há pouco dizia, portanto, as questões relativas à bioética, à defesa da vida, são muitas vezes sintoma desta hipervalorização do indivíduo, do individualismo, e isso também está na origem desta transgressão, desta mentalidade transgressiva que, enfim, que pensa nos direitos e esquece os deveres.
Acho que esse é um dos motivos porque se verifica esse aspecto que dizia, da contínua desvalorização das leis e do respeito pelas leis. Muito obrigada, Pedro Vaz Pato, ele que é parte da Comissão Nacional Justiça e Paz, é vogal desta comissão. Agradeço o convite por ter vindo aos nossos microfones deste Igreja Açores. Obrigada também por ter vindo a Ponta Delgada para esta sessão de esclarecimento e havemos de conversar mais vezes. Sim, eu espero que sim. Eu é que agradeço, foi um prazer. E nós regressamos na próxima semana com mais informação da Diocese e também mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra.